No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o fundo imobiliário Gari 11, que com certeza hoje é o melhor fundo imobiliário de base 10 que nós temos na nossa bolsa de valores. Então deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para você não perder mais conteúdo como esse, e vai nos comentários e diz para mim aí se você tem ou não tem cotas do Gari 11 na sua carteira de investimentos. E se você tiver, aproveita e diz também quanto é que você vai receber dele em dividendos nesse mês de julho. Sem muita delonga, sem muita enrolação, quero pedir para você também ficar de olho na descrição, que tem aquele material bem bacana, tanto para quem já investe quanto para quem está começando a investir. Dá uma olhada aí na descrição que com certeza tem muita coisa boa aí para você. E sem mais enrolação, vamos direto aqui pro conteúdo, que vamos falar sobre o fundo imobiliário Guardian. Ainda está aqui aparecendo como Guardian Logística, né? É o Gari 11. Vamos falar um pouco dele aqui no site do Status Invest, algumas informações, depois nós vamos entrar no relatório para ter informações um pouco mais aprofundadas do fundo. Nesse momento, ó, ele está sendo cotado a R$ 8,98, um preço bem interessante. O fundo está com um dividend yield de 11,36%, um dividendo bem alto para fundo de tijolo, porque o dividendo tem relação com o valor atual da cota. Então o dividendo que ele está pagando é um dividendo bacana, e como a cotação dele acabou caindo um pouco, acaba que dá essa sensação de que o dividendo dele acabou subindo. Se a gente der uma olhada aqui na questão de valor patrimonial da cota, sendo que o fundo está cotado a R$ 8,98, nesse momento o valor patrimonial da cota dele é de R$ 9,47, então isso dá para ele um VP de 0,95, ou seja, com relação ao seu valor patrimonial de cota, nesse momento ele está apresentando 5% de desconto. Porém, a gente sabe que para fundo de tijolo, o PVP não deve ser tomado como base para saber se o fundo está caro ou barato. Tem outras formas da gente descobrir isso, como o modelo de Gordon, por exemplo. O fundo hoje conta com 197.577 cotistas, quase chegando a 200 mil cotistas. Bem interessante, ó. Tem uma liquidez muito boa, das melhores aí que nós temos nos fundos imobiliários, mais de 5 milhões de reais em negociações todos os dias. Tem uma boa participação aqui no IFIX. O fundo vem pagando aí seus 0,087 centavos, pouco mais de 8 centavos por cota, todos os meses, e vai pagar aí também nesse mês aí de julho, no dia 5. Logo no comecinho, já nessa primeira semana, ele já vai entrar pagando dividendo. Dando uma olhada no histórico de dividendo, a gente vê que é um dividendo bem interessante, e um dividendo que vem crescendo um pouquinho aí, ó, com o passar do tempo. Então isso que é interessante, o fundo consegue aumentar a renda que ele vem pagando para os seus cotistas. Então vamos entrar aqui no relatório para a gente ver algumas informações mais aprofundadas do fundo. Esse que é o último relatório que a gente tem acesso. Vamos dar uma olhada em algumas informações bem interessantes aqui e ficar atento em tudo que está acontecendo aí no fundo. Eu estou reparando aqui que mudou um pouquinho a cara do relatório, hein, cara? Bem interessante, bacana demais. Então a gente pode ver aqui, ó, a visão geral, ó, o objetivo do fundo, como é que o fundo vai investir para gerar rendimentos para cotistas, falando um pouquinho disso aqui, ó, e logo no começo os principais números do fundo. Como a gente consegue ver, ó, o patrimônio líquido do fundo hoje é de 1,19 bilhões, o fundo já é um fundo bilionário, né, vem distribuindo esses 0,087 centavos por cota. Hoje o fundo tem 25 imóveis, 25 ativos, cara, a carteira dele hoje está bem robusta, bem interessante, né? O dividend yield dele está acima dos 11%. A ABL do fundo bem interessante também, ó, 279 mil metros quadrados. Valor patrimonial da cota, como nós vimos, R$ 9,47. A liquidez do fundo bem interessante, né? Prazo restante na média aí de aluguéis ainda de mais de 15 anos. Olha só que bacana, cara, interessante demais. Número de cotistas, como já mostrei, né? Chegando a 200 mil, e vacância zero, tanto a física como a vacância financeira. O fundo vem rodando muito bem, muito tranquilamente. Com relação a algumas características, o fundo teve início aqui, ó, em 2020, paga dividendo todos os meses, data com o último dia do mês. O fundo tem uma taxa de administração de 0,94 a 1% e uma taxa de performance de 20% sobre o PCD, o benchmark, que é IPCA mais 6. Geralmente esse benchmark é o padrão aí dos fundos de tijolo, né? E nessa parte aqui eles falam um pouco sobre a ampliação da tese de investimento do fundo, saindo aqui, ó, de um fundo totalmente voltado para galpões logísticos para um fundo mais diversificado, e agora virou um fundo híbrido, né? Ele também tem um pouco de lojas de varejo aqui dentro agora do portfólio. Nessa parte do comentário do gestor, eles falam aqui, ó, sobre o novo relatório, a edição do passado do relatório gerencial. Como eu falei para vocês, né, que eu vi uma abundância aqui no relatório,
conclusão de aquisição no portfólio de 21 ativos também aqui, ó, fala aqui pra gente, ó, 20 ativos de renda urbana e um ativo logístico. Olha só que interessante, cara. Descendo mais um pouco, a gente chega na parte de performance e resultados do fundo. Aqui fala um pouco da distribuição dos resultados e descendo um pouco mais a gente chega na DRE do fundo. Bem interessante aqui, ó, que a gente pode ver no resultado de maio. Bem limpo ele vinha entregando, ó, entregou aí 13,9. Bem limpo ele vinha entregando na casa dos 13 milhões aqui, né? Eu não sei, eu acho que ele está mostrando pra gente em milhões, deve ser sim. Então aqui vem, ó, os resultados, o total das receitas. Aqui mais para baixo vem as despesas do fundo. Como sempre, a despesa financeira, esses fundos que tem alavancagem de despesa financeira mais da metade do resultado do fundo. Na verdade não é mais da metade, tá? É quase a metade. E aqui embaixo a gente tem um resultado do fundo depois que a gente diminui, receitas e despesas, chegando aqui num dividendo de 0,087 centavos tranquilamente, tá? E falando um pouco mais do portfólio do fundo aqui mais para o final do relatório, a gente vê informações bem interessantes aqui, ó. O fundo hoje com 25 imóveis, como nós já falamos, né? Tipologia dos ativos são dois aqui, ó, ativo de logística e ativo de renda urbana, tipo de aluguel 100% atípico com multa integral, prazo remanescente, prazo restante de aluguéis aí em torno de 15,2 anos. Hoje o fundo conta com 6 inquilinos, apesar de ter muitos imóveis, são poucos inquilinos. Esses imóveis estão localizados em 10 estados do Brasil, além de ter uma diversificação em número de ativos, também uma diversificação bacana aí, ó, em localização geográfica. Bem interessante isso, né? E aqui mais para baixo a gente vê uns detalhes bem bacanas. Tipologia dos imóveis, ó, 51% dos imóveis hoje são de renda urbana, 49% são imóveis mais voltados para logística. Aqui tem a porcentagem de ativos em cada um dos estados aqui onde o fundo tem participação, né? Descendo mais um pouco a gente vê aqui, ó, distribuição por inquilinos, a porcentagem que cada inquilino também ocupa dentro do fundo. E aqui embaixo a tipologia dos contratos, 100% dos contratos hoje são contratos atípicos. E falando dos locatários aqui, a gente tem os locatários do fundo, porcentagem que cada um desses inquilinos representa na receita do fundo. E aqui o rating, todos aqui com rating A, praticamente AAA, né? Interessante, cara, bem interessante. O fundo tá ficando bem bacana mesmo, tá ficando bem legal, interessante demais. E eu acredito que em pouco tempo eu acho que eu vou colocar esse fundo aí na minha carteira. Ele tá com os precinhos bem convidativos e aqui na parte do relatório também fala um pouco da alavancagem do fundo. Aqui fala do perfil da alavancagem, aqui fala do modelo de aquisição do portfólio do renda urbana, mostra um pouquinho pra gente, ó, do cronograma de amortizações, falando também das disponibilidades que o fundo tem hoje, ó, conseguem cobrir 15 anos das obrigações do fundo, sem considerar a venda de ativos, tá? E o fundo hoje está num patamar de alavancagem de 23% em relação aos ativos. Líquido das disponibilidades. Olha só que interessante, cara. O relatório tá bem completo, bem interessante, ficou bem bacana aí. E o fundo também que acabou virando um fundo bem mais interessante agora, tomando essa decisão de virar um fundo mais híbrido, um fundo com mais de um segmento dentro da carteira. Eu também curti bastante isso. Então esse é o fundo imobiliário Gari 11, na minha opinião, hoje com certeza é o melhor fundo de tijolo que nós temos entre os fundos de base 10 e tá caminhando para se tornar um dos melhores fundos, também está entre ali os melhores fundos que nós temos hoje de tijolo na nossa bolsa de valores. Se você tem esse fundo em carteira, diz pra gente se você está gostando do trabalho que a gestão vem fazendo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, novamente te peço, se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo como esse, e para quem ficou até o final, valeu, fui!